se eu te dissesse que, em muitos lugares da África, quem manda de verdade não é o leão, mas a hiena, você acreditaria? E se eu te contar que esse animal, que muita gente chama de covarde, é na verdade um dos predadores mais inteligentes, organizados e implacáveis da savana? Hoje você vai descobrir como as hienas não só sobrevivem, mas dominam seus habitats, enganando leões, caçando em equipe e usando uma estrutura social tão complexa que parece coisa de uma máfia selvagem. E no final, eu vou te contar a verdadeira razão de as hienas serem tão temidas por quase todos os outros animais, inclusive pelos grandes predadores que a gente acha que estão no topo da cadeia alimentar. Mas antes de chegar nessa resposta, a gente precisa começar entendendo o básico. O que é, de fato, uma hiena? E por que quase tudo que você ouviu sobre ela provavelmente está errado? Vamos lá. Primeiro, uma correção importante. Hiena não é só comedora de carcaça. Essa é a primeira grande mentira que a cultura popular espalhou. Muita gente imagina a hiena como aquele bicho que fica esperando os restos de outros predadores para comer. Só que pesquisas mostram que em várias regiões, especialmente com a hiena malhada até 60, 70, e em alguns casos mais de 80% da comida que ela consome vem de caça própria, não de restos. Então, se ela não é esse animal fraco e oportunista que pintam, qual é o segredo dela? O segredo começa no corpo. A hiena é uma máquina de sobrevivência. Ela tem mandíbulas incrivelmente poderosas, capazes de triturar ossos grossos que muitos outros predadores simplesmente ignoram. Isso significa que ela aproveita partes da presa que quase ninguém mais consegue usar. Em um ambiente competitivo como a savana, isso é ouro. Nada se perde. Além disso, o sistema digestivo da hiena é tão eficiente que ela consegue extrair nutrientes até de materiais que para outros seriam praticamente inúteis. Isso dá a ela uma enorme vantagem em épocas de escassez. Onde muitos passam fome, a hiena encontra algo para comer. Mas não é só força bruta. As patas dianteiras um pouco mais altas dão à hiena aquela postura inclinada, meio desengonçada, que é motivo de piada para quem não conhece, mas isso é uma adaptação funcional. Isso ajuda na resistência física e no deslocamento por longas distâncias. A hiena não é o animal mais rápido da savana em disparada, como um guepardo, mas é uma das mais resistentes em perseguições prolongadas. E aqui entra outro ponto crucial. A hiena é o maratonista da savana. Ela pode perseguir uma presa por quilômetro após quilômetro até o animal ficar exausto. Não é sobre velocidade explosiva, é sobre resistência, estratégia e insistência. Agora, se você ainda está comigo, aqui vem uma parte ainda mais surpreendente. O cérebro da hiena. As hienas têm um desenvolvimento cerebral associado à vida social extremamente complexa. Em outras palavras, elas são muito mais inteligentes do que parecem. Testes cognitivos compararam o desempenho de hienas com o de alguns primatas, e os resultados foram impressionantes. Elas conseguem resolver problemas, cooperar entre si e até aprender regras por observação. Então, por que um animal forte, resistente e inteligente como esse ficou com a fama de covarde? A resposta passa pela forma como elas vivem em grupo. E é aí que a história fica realmente interessante. Imagina uma cidade com leis próprias, hierarquias rígidas, alianças, traições, disputas de poder e famílias dominantes. Agora, tira os humanos e coloca hienas. É mais ou menos isso. As hienas malhadas vivem em grandes grupos chamados clãs, que podem chegar a dezenas de indivíduos, às vezes passando de 80 membros em certas regiões. Esses clãs ocupam territórios grandes, que podem se estender por muitos quilômetros quadrados. E quem manda nesse clã? Aqui vem um dos fatos que mais chocam quem começa a estudar hienas. A sociedade delas é matriarcal. As fêmeas dominam os machos. E não é um domínio simbólico, é domínio de verdade. Uma fêmea de status baixo ainda manda mais do que praticamente todos os machos do grupo. As fêmeas são maiores, mais fortes, mais agressivas e controlam o acesso à comida, à reprodução e ao território. Se um macho quer se dar bem, ele precisa saber se comportar, ser submisso, respeitar as regras e, muitas vezes, investir tempo cortejando e convivendo com a fêmea para ser aceito. Esse sistema de castas faz com que o clã funcione quase como um exército organizado. E isso é uma das maiores armas da hiena na luta pela sobrevivência. Mas como esse sistema se organiza na prática? Os filhotes de fêmeas dominantes já nascem, de certa forma, privilegiados. Eles têm prioridade de acesso ao leite, à comida e à proteção. Conforme crescem,
herdam uma posição mais alta na hierarquia. Isso cria uma espécie de nobreza dentro do clã. Só que, mesmo dentro dessa estrutura, existem alianças complexas. Fêmeas podem se apoiar umas às outras em brigas, disputar espaço, formar grupos de interesse. Não é um sistema estático. É dinâmico, político e cheio de negociações silenciosas. E aí entra um detalhe fascinante: o jeito que elas se comunicam. Se você acha que a risada da hiena é só um som aleatório, está perdendo a parte mais interessante. Aqueles risos, guinchos e gritos têm significados sociais importantes. Indicam estresse, excitação, submissão, localização, pedidos de ajuda. Um clã de hienas é praticamente uma central de rádio viva. Esse nível de comunicação refinada é essencial para coordenar caçadas, defender território e reagir a ameaças. E se você acha que isso é exagero, pensa no seguinte: em muitos casos, o que garante o sucesso da hiena não é a força individual, mas a capacidade de agir em grupo de forma organizada. E é essa organização que transforma a hiena em uma dominadora de habitat. Agora, vamos entrar naquilo que mais intriga quem observa a savana. Como a hiena enfrenta e, em muitos casos, vence o tão temido leão. Você provavelmente cresceu ouvindo que o leão é o rei da selva. Mas na realidade da savana, as coisas são mais complicadas. Em várias regiões, hienas e leões são rivais diretos, competindo pelas mesmas presas e até pelos mesmos cadáveres. O que você talvez não saiba é que, em muitas situações, não é o leão que rouba a comida da hiena. É o contrário. Quando um grupo de hienas é numeroso o suficiente, ele consegue enfrentar e expulsar leões de um banquete. Mas como isso acontece? Imagina um leão, ou até 2 ou 3, abatendo uma presa grande. Enquanto eles começam a comer, hienas ao redor, que estavam atentas a qualquer sinal de oportunidade, se aproximam. No começo, pode ser 1 ou 2 esperando, analisando o comportamento dos leões. Aos poucos, mais hienas chegam. 10, 15, 20. Em certo ponto, a diferença numérica fica tão grande que, mesmo sendo fortes e perigosos, os leões começam a ficar acuados. As hienas avançam em ondas, testando o limite, morder aqui, recuar ali, gritar, usar o som para pressionar. Elas sabem até onde podem ir antes de alguém se machucar seriamente. E aí vem a virada. Os leões, mesmo relutando, são forçados a recuar. De repente, aquele banquete não é mais do leão, é das hienas. Isso não quer dizer que a hiena sempre vence. Dependendo da situação, do número de leões e da quantidade de hienas, o jogo muda. Às vezes, os leões matam hienas, principalmente se as pegam isoladas. A rivalidade é séria, mortal e constante. Mas é justamente essa competição que afiou as estratégias das hienas ao longo da evolução. Se você ainda está comigo, agora vem um ponto ainda mais curioso. Essa disputa com leões não é só física, é também psicológica. As hienas testam constantemente os limites. Elas se aproximam, avaliam, recuam, cercam. É quase um jogo de xadrez. E quem ganha não é sempre o mais forte, e sim quem tem melhor leitura da situação e do número de aliados. E o que acontece quando não há leões por perto? Aí sim, a hiena mostra toda a sua capacidade de caça ativa. Para entender isso, a gente precisa olhar como ela planeja e executa uma caçada. Ao contrário do que muita gente imagina, a hiena não depende de pegar animais já mortos. Ela é uma caçadora eficiente, principalmente à noite. O olfato e a audição são extremamente aguçados, o que ajuda a detectar presas a distâncias consideráveis. Elas caçam zebras, gnus, antílopes e até presas maiores, dependendo do tamanho e da coordenação do grupo. Em muitos casos, a estratégia é simples e cruel. Escolher um alvo que esteja mais fraco, isolado ou distraído e persegui-lo até que não consiga mais correr. E aqui entra outro detalhe pouco comentado. A hiena é paciente. Ela não se desespera em capturar a presa de uma vez. A perseguição pode durar vários minutos, com mudanças de direção, testes de resistência, até que a presa cometa um erro ou simplesmente desista. E quando isso acontece, o clã inteiro se beneficia. Mas nem sempre a caçada é em grande grupo. Às vezes, hienas caçam em duplas ou pequenos bandos, dependendo do ambiente e do tipo de presa. Essa flexibilidade tática é um dos motivos do enorme sucesso delas em tantos habitats diferentes. Porque sim,
A hiena não vive só naquela savana de filme de desenho animado. Elas ocupam uma variedade impressionante de ambientes: savanas abertas, áreas semidesérticas, regiões com arbustos e até zonas próximas a ocupações humanas. Isso levanta uma outra pergunta importante: como elas conseguem se adaptar a tantas condições diferentes? A resposta está na combinação de 3 fatores: dieta flexível, comportamento oportunista e inteligência. Do ponto de vista alimentar, a hiena é o que a gente pode chamar de extremamente versátil. Ela come carne de caça, carcaça, pequenos animais, aves e, se for necessário, até frutas ou outros materiais menos comuns. Isso não significa que ela seja uma onívora clássica como o porco, mas sim que ela consegue sobreviver em situações em que predadores mais especializados morreriam de fome. Do ponto de vista comportamental, ela observa tudo. Segue outros predadores, explora territórios, investiga cheiros e sons. Se um leão mata uma presa, ela sabe. Se um animal velho cai morto no meio do campo, ela termina encontrando. Se um grupo humano deixa restos de comida, ela aproveita. É como se a hiena estivesse o tempo todo vasculhando o ambiente em busca da próxima oportunidade. E aqui vem uma micro-recompensa interessante. Em algumas regiões, as hienas aprenderam a explorar até estruturas humanas, como lixões e áreas de descarte, o que reforça o quanto elas são adaptáveis. Claro, isso também cria conflitos com pessoas, mas, do ponto de vista biológico, mostra a impressionante capacidade de sobrevivência dessa espécie. Agora, se você está achando tudo isso impressionante, espera até entender como começa a vida de uma hiena, porque a sobrevivência desse animal é decidida desde o nascimento, e nem sempre de maneira bonita. Os filhotes de hiena já nascem com dentes e olhos abertos. Isso é bem diferente de muitos outros predadores, cujos filhotes nascem mais indefesos. Só que essa vantagem vem com um lado sombrio. Nas primeiras semanas de vida, dentro da toca, pode rolar um comportamento extremamente agressivo entre irmãos, especialmente entre filhotes da mesma ninhada. Em alguns casos, ocorre o que os cientistas chamam de canibalismo fraterno. O irmão mais forte pode literalmente matar o outro logo no início da vida. É brutal, mas, na lógica da natureza, isso garante que o filhote sobrevivente receba mais leite, mais atenção, mais recursos. Isso mostra o quão competitivo é o mundo das hienas desde o começo. As mães, por outro lado, investem muito nos filhotes. A fêmea de hiena tem um dos leites mais ricos em energia entre os carnívoros, o que permite que os jovens cresçam fortes e prontos para o tipo de vida exigente que terão pela frente. E lembra da hierarquia que eu falei antes. Ela também influencia os filhotes. Descendentes de fêmeas dominantes têm acesso privilegiado à comida. São mais protegidos e, por consequência, têm mais chance de chegar à vida adulta em boas condições. É quase como nascer em uma família rica em uma sociedade competitiva. As oportunidades aparecem mais fácil. À medida que crescem, jovens começam a se envolver em atividades de grupo, acompanham caçadas, aprendem quem é quem dentro do clã, quem pode ser desafiado, quem deve ser respeitado. Eles não nascem sabendo essas regras. Eles aprendem observando, testando, errando e apanhando. E é justamente desse aprendizado social que vem boa parte da força das hienas como dominadoras de habitat. Se você ainda está comigo até aqui, agora é a hora de ligar os pontos. Força física, inteligência, estrutura social, rivalidade com outros predadores, adaptação a diferentes ambientes. Mas ainda falta um componente para completar o quadro: o papel ecológico das hienas. Muita gente acha que a função da hiena no ecossistema é basicamente limpar carcaças. E sim, isso faz parte do pacote. Ao comer restos que poderiam ficar expostos por muito tempo, elas ajudam a reduzir a disseminação de doenças, bactérias e parasitas. Mas isso é só a ponta do iceberg. Como caçadoras ativas, as hienas regulam populações de herbívoros, eliminam indivíduos mais fracos, doentes ou velhos e forçam muitas espécies a se manterem em movimento em alerta constante. Isso, a longo prazo, molda o comportamento de manadas inteiras. Além disso, por disputarem espaço com outros grandes predadores, como leões e leopardos, as hienas influenciam o equilíbrio de poder na savana. Em áreas onde as hienas são mais fortes, certos tipos de caça podem se comportar de forma diferente, adaptando rotas, horários de alimentação e estratégias de defesa. É uma teia invisível, mas extremamente real. Agora, pensa comigo.
Um animal que é, ao mesmo tempo, caçador de elite, limpador de carcaça, competidor direto de leões. Superadaptável, inteligente, socialmente complexo e influente no equilíbrio ecológico. Faz sentido chamar esse animal de covarde? Provavelmente não. E é exatamente aqui que a gente chega perto do clímax dessa história. Por que, então, a imagem da hiena ficou tão marcada pela covardia? Pela risada maléfica? Pela ideia de que ela vive à sombra dos outros? Parte disso vem da forma como as pessoas, ao longo dos séculos, interpretaram o comportamento dela. Ver um bando de hienas em volta de um leão pode parecer, à primeira vista, uma cena de parasitas tentando se aproveitar de um rei. Mas, se você olhar de novo com atenção, vai ver algo diferente. Vai ver um grupo altamente coordenado, testando limites, calculando riscos e usando a única vantagem que tem contra um animal fisicamente superior: o poder do coletivo. Outra parte desse estigma vem da cultura popular, de filmes, histórias e lendas que reforçaram a visão caricata da hiena. Ela virou a vilã cômica, o bicho que ri enquanto faz maldades, o símbolo da traição e da covardia. Só que isso diz muito mais sobre os nossos julgamentos humanos do que sobre o comportamento real do animal. E aqui está a revelação central que eu prometi no começo. A hiena não é temida porque é covarde. Ela é temida porque é eficiente demais. Ela é temida porque funciona como um sistema. Um indivíduo isolado pode até parecer pouco ameaçador comparado a um leão, mas um clã organizado de hienas é uma força que muda a dinâmica do ambiente inteiro. Elas sabem onde estão as presas, onde estão os rivais, como usar a própria reputação a seu favor, quando recuar e quando avançar com tudo. A verdadeira razão de tantos animais evitarem entrar em conflito com hienas é simples. O custo costuma ser alto demais. Um herbívoro ferido por uma hiena dificilmente escapa vivo mais tarde. Um predador que se envolve em uma luta séria pode sair machucado de um jeito que compromete futuras caçadas. Em um ambiente onde qualquer ferimento pode ser a diferença entre viver e morrer, enfrentar um grupo de hienas é uma aposta perigosa. E sabe o mais irônico? Enquanto boa parte do mundo encara a hiena como um animal desprezível, vários especialistas em comportamento animal e ecologia veem nela um dos exemplos mais impressionantes de adaptação, inteligência e organização social entre os grandes carnívoros. Ela não é a rainha romântica da savana. Ela não tem a beleza elegante de um guepardo, nem a força majestosa de um leão. Mas, na prática, quando a gente olha quem realmente sobrevive, quem realmente se adapta, quem realmente consegue prosperar em ambientes hostis, a hiena está sempre lá, firme. E talvez seja isso que mais incomoda, porque, no fundo, a hiena é o retrato cru da sobrevivência real. Ela não joga bonito, ela joga para ganhar. Ela não se importa com a opinião externa, com o que parece nobre ou heróico. Ela se importa com o que funciona. Se você prestar atenção, existe até uma espécie de metáfora aqui. Muitas vezes, quem domina de verdade não é quem parece mais glamouroso, mas quem se organiza melhor, coopera mais, aprende mais rápido e se adapta com mais flexibilidade. E agora eu quero te devolver uma pergunta. Depois de tudo isso, quando você ouvir o riso estranho de uma hiena em um documentário, você ainda vai pensar nela como só uma comedora de carcaça covarde? Ou vai lembrar que, por trás daquele som, existe uma das máquinas de sobrevivência mais eficientes do planeta? Se esse vídeo mudou um pouco a forma como você vê as hienas, aproveita para deixar o like e comentar o que mais te surpreendeu. Foi a sociedade matriarcal, a rivalidade com os leões, a inteligência ou a brutalidade da vida dos filhotes? E se você quer continuar mergulhando nesse lado menos conhecido da natureza, se inscreve e ativa as notificações, porque nos próximos vídeos a gente vai explorar outros animais injustiçados e mostrar como, muitas vezes, os verdadeiros dominadores do planeta não são aqueles que você imagina à primeira vista.